Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Estamos aqui numa playlist de teoria das organizações e nessa sexta videoaula sobre administração contemporânea falaremos sobre as habilidades do administrador. Então nós vamos testar o som e em seguida começar. Ei, teste, som, laser digital, double deck system, sensacional, uau, show. Habilidades do administrador. O sucesso do administrador depende mais de seu desempenho do que de seus traços particulares de personalidade. Daquilo que ele faz e não daquilo que ele é. E o seu desempenho é o resultado de certas habilidades que possui e sabe utilizar. Uma habilidade é a capacidade de transformar conhecimento em ação, que resulta em um desempenho desejado. Existem 3 tipos de habilidades importantes para o desempenho administrativo bem-sucedido: as habilidades técnicas, as habilidades humanas e as habilidades conceituais. Então aqui nós temos aqui o nível operacional, a execução das tarefas, o nível operacional com as habilidades técnicas aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre habilidades técnicas. As habilidades técnicas envolvem o uso de conhecimento especializado e facilidade na execução de técnicas relacionadas com o trabalho e com os procedimentos de realização. É o caso de habilidades em contabilidade, em programação de computador, engenharia de dados. As habilidades técnicas estão relacionadas com o fazer, isto é, com o trabalho, com coisas, como processos, materiais ou objetos físicos e concretos. É relativamente fácil trabalhar com coisas e com números, porque são estáticos e inertes, sem vida própria, geralmente padronizados e não contestam nem resistem à ação do administrador. Já no nível intermediário, nós temos as habilidades humanas. As habilidades humanas estão relacionadas ao trabalho com pessoas e referem-se à facilidade de relacionamento interpessoal e grupal. Envolvem a capacidade de comunicar, motivar, engajar, coordenar, liderar e resolver conflitos pessoais ou grupais. As habilidades humanas estão relacionadas à interação com pessoas e equipes. O desenvolvimento da cooperação da equipe, o encorajamento da participação, sem medos ou receios, e o envolvimento das pessoas são aspectos típicos de habilidades humanas. Sem trabalhar com pessoas e por meio... você tem que saber trabalhar com pessoas e por meio dessas pessoas. Isso é habilidade humana. E aí você tem aqui no nível estratégico as habilidades conceituais. As habilidades conceituais envolvem a visão da organização ou da unidade organizacional como um todo e a facilidade em trabalhar com ideias e conceitos, teorias, modelos e abstrações. O administrador com habilidades conceituais está apto a compreender as várias funções da organização, completá-las entre si, compreender como a organização se relaciona com o seu ambiente,
e como as mudanças externas e internas afetam a organização e o seu destino. As habilidades conceituais estão relacionadas com o pensar, com o raciocinar, com o diagnóstico das situações e com a formulação de alternativas de solução dos problemas. Elas também representam as capacidades cognitivas mais sofisticadas do administrador e que lhe permitem planejar o futuro, interpretar a missão do negócio, desenvolver a visão de futuro, perceber oportunidades onde ninguém enxerga e saber aproveitá-las integralmente. À medida que o administrador faz carreira e sobe na organização, ele precisa cada vez mais desenvolver suas habilidades conceituais e abstratas. Em um mundo em mudanças, isso assegura a sua empregabilidade, a capacidade que uma pessoa tem para conquistar e manter um emprego no mercado de trabalho. Conquistar um emprego pode ser até fácil. O mais difícil é mantê-lo ao longo do tempo. Resumindo, contudo, essas três habilidades técnicas, humanas e conceituais requerem certas competências pessoais para serem colocadas em ação. O êxito dessas ações, as competências, que seria as qualidades de quem sabe analisar uma situação, apresentar solução e resolver assuntos ou problemas, constitui o maior patrimônio pessoal do administrador. O seu capital intelectual, que é a sua maior riqueza e que ninguém pode te roubar. Porém, em um mundo de constante mudança e transformação, a aquisição de uma nova competência necessária significa quase sempre o abandono de outra competência que se tornou velha e ultrapassada. O segredo está em adquirir competências duráveis, aquelas que, mesmo em tempos de rápida mudança e imprevisibilidade, não se torna obsoletas, tampouco descartáveis. Para ser bem-sucedido frente a todos esses desafios, o administrador precisa desenvolver 4 competências duráveis, que são conhecimento, habilidade, julgamento e atitude. Vamos ver nesse gráfico. Então aqui nós temos as habilidades. Juntando a essas 4 competências, nós obtemos o sucesso profissional. Que são, Badaró, que é essa competência de conhecimento? Conhecimento significa todo o acervo de informações, conceitos, ideias, experiências e aprendizagem que o administrador possui a respeito da sua especialidade. Com o conhecimento, como o conhecimento muda a cada instante em funções das mudanças e inovações que ocorrem com intensidade cada vez maior. Com isso, o administrador precisa atualizar-se constantemente e reaprender e renovar-se continuamente. Isso significa aprender, a ler, a ter contato com outros profissionais e, sobretudo, reciclar-se continuamente para não se tornar obsoleto e ultrapassado. Todavia, as organizações estão repletas, elas estão aí repletas
de profissionais com excelentes currículos, um enorme cabedal de conhecimentos, mas que não são capazes de transformar a sua bagagem pessoal em contribuições efetivas ao negócio, a fim de criar e agregar valor à organização. Possuem o conhecimento, mas não sabem utilizá-los ou aplicá-los adequadamente. O conhecimento é necessário e fundamental, porém não é o suficiente para o sucesso profissional. Precisa ser mesclado com outras competências duráveis, ou seja, por exemplo, com a habilidade. Então, a habilidade, o conhecimento é o saber. A habilidade é saber fazer. Como assim, Badaró? Habilidade significa a capacidade de colocar o conhecimento em ação, em saber transformar a teoria em prática, em aplicar o conhecimento na análise das situações e na solução de problemas, e na condução do negócio. Não basta apenas possuir conhecimento. Ele pode ficar apenas em estado potencial. Torna-se necessário saber como utilizá-lo e aplicá-lo nas diversas situações e na solução dos diferentes problemas. A habilidade representa a capacidade de colocar em ação conceitos, modelos, teorias e ideias abstratas que estão na mente do administrador. E também a capacidade de visualizar as oportunidades que nem sempre são percebidas pelas pessoas comuns, sabendo transformá-las em novos produtos, serviços ou processos internos na organização. Contudo, o conhecimento e a habilidade são fundamentais, mas carece de uma terceira competência durável, o julgamento. Em relação à habilidade, queria deixar aqui uma experiência que eu tive durante a minha graduação, que era todas as aulas que eu assistia, eu tentava imaginar aquela aula na minha organização, como aplicar, como transformar aquela aula teórica em algo prático na minha organização. E dessa forma eu conseguia assimilar muito melhor a disciplina que eu estava estudando. Então agora nós vamos falar sobre o julgamento, que é saber analisar e decidir. Julgamento significa a capacidade de compreender e discernir a situação, avaliar as circunstâncias, ponderar e tomar a decisão sobre o que fazer a respeito. Ou seja, não é julgar pelo fígado, né, como muitos falam. O julgamento requer você pegar dados e informações e julgar com espírito analítico, crítico, isento de partidos ou predileções pessoais. Você tem que definir prioridades e tomar decisões adequadas, com calma e discernimento. É a condição de diagnosticar situações e adotar soluções criativas e inovadoras. É também a habilidade que dá a autonomia e independência ao administrador para não precisar perguntar ao chefe o que deve fazer e como fazer nas suas atividades. O fato é que temos livre arbítrio para decidir, mas somos escravos das consequências futuras das nossas decisões. Tudo que você faz um dia volta para você no futuro, pode ter certeza disso. E aí a atitude, que é saber fazer acontecer, que é fundamental também dentro do processo organizacional. A atitude significa o comportamento pessoal do administrador
frente às situações com que se defronta no seu trabalho. A atitude empreendedora representa o estilo pessoal de fazer acontecer, a maneira de liderar, motivar, engajar, comunicar e de levar as coisas para frente. Envolve o impulso e a determinação de inovar, a convicção de melhorar continuamente, o espírito empreendedor, você está inconformado com os problemas atuais e, sobretudo, a facilidade de trabalhar com outras pessoas e fazer as suas cabeças. É esta competência durável que transforma o administrador em um agente de mudanças e a transformação nas organizações e empresas e não simplesmente um mero agente de conservação do status quo atual. Essas 4 competências duráveis constituem a chave mestra que conduz o administrador ao sucesso. Como o administrador pode trabalhar em qualquer um desses 3 níveis organizacionais, ele pode ser presidente ou diretor, ele pode ser gerente ou pode ser supervisor, dependendo da posição que ocupa. Contudo, em qualquer desses níveis hierárquicos, seu trabalho está sempre focado no processo administrativo. Então aqui nós temos novamente essas habilidades que é o saber fazer, saber analisar e saber fazer acontecer. E assim a gente encerra essa videoaula. Te espero aí na próxima. Se cuida. Tchau.